Beleza, estudante? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Você já me conhece, professor Flávio Souza. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os instrumentos aqui, sobre os esquadros e os transferidores. Então, ó, tem um par de esquadros aqui, né? Vou falar sobre os esquadros e vou falar sobre os transferidores. Eu só tenho esse aqui, mas eu vou comentar um pouquinho sobre o outro modelo também, certo? Então vamos começar pelo transferidor aqui, ó. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos, beleza? Então tá aqui o meu transferidor, deixa eu fugir um pouquinho da luz aqui, ó. Para que eu vou usar esse instrumento? Para medir ângulo. Então, a função do transferidor aqui é para a gente medir ângulos. Então a gente vai fazer a construção e com ele a gente confere se está certo, beleza? A gente tem dois modelos. A gente tem esse modelo aqui, que é o modelo de 360 graus, né? Uma volta completa. E também a gente tem um modelo que é só metade, que é só isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor. Então a gente tem um modelo que é só isso, ó, que é um transferidor de 180 graus, certo? Qualquer um dos dois que você tiver aí na sua casa, dá para usar porque o modo de usar é o mesmo, certo? E aqui a gente tem um esquadro de 60 graus, a gente costuma chamar assim, ó. Então, nessa ponta aqui, ele faz um ângulo de 60 graus, por isso o nome. E aqui, nessa outra ponta, faz um ângulo de 30 graus. Então, quando eu precisar construir um ângulo de 30 ou de 60 graus aí de uma maneira mais simples e mais precisa, eu posso usar esse ângulo aqui do esquadro, certo? E esse outro ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, certo? Então, vamos lá. O outro esquadro que eu tenho aqui é o esquadro de 45 graus. Nesse esquadro, ó, essa distância aqui, ó, essa distância entre os meus dedos indicadores aqui, ó, é a mesma. Se eu virar o esquadro aqui, ó, então é a mesma. Por quê? Porque ele tem um ângulo de 45 graus nessa ponta e também tem um ângulo de 45 graus nessa ponta aqui, certo? Então, dois ângulos iguais, dois lados iguais. Princípio aí do triângulo isósceles. Se eu colocar ele aqui para você ver, ó, você vai observar que eu tenho dois lados iguais, certinho? Então vamos ver como é que a gente usa isso. Eu vou fazer uma linha aqui, uma régua, não importa, uma linha qualquer, certo? E agora eu vou usar o meu esquadro de 45 graus. Então, vou vir aqui, ó, vou apoiar o esquadro aqui, ó, deixar ele paralelo a essa linha aqui, ó. Alinhadinho, bonitinho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha aqui, ó. O que eu construí? Eu construí um ângulo. Então, ó, aqui eu tenho um ângulo, certo? E aí vamos medir esse ângulo que eu vou chamar de alfa. Então, ó, alfa é igual. E como é que a gente mede esse ângulo? A gente mede esse ângulo com o transferidor. Deixa eu fazer a linha aqui um pouco mais forte, só para ficar melhor. Às vezes aí o reflexo da luz está atrapalhando você. Então tá aqui, ó. Como é que eu vou medir esse ângulo? Com esse aparelho aqui, ó, com um transferidor, certo? Como é que eu uso isso? Então, eu vou pegar essa linha aqui do transferidor, ó, essa base aqui, ó. Vou tirar a ponta do grafite aqui para não riscar. Essa base aqui, ó, e vou alinhar com uma das retas que eu fiz. Então, ó, pode ser com essa ou pode ser com essa aqui, ó. Certinho? Não importa, beleza? Qualquer uma das duas. A gente costuma usar o transferidor sempre partindo do 0 grau. Então, eu saio do 0 e vou até o 180. Ou você, no meu caso, como esse é de 360 graus, eu posso usar nesse sentido ou posso usar nesse sentido aqui também. Tanto faz, a medida é a mesma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu transferidor aqui, ó. E essa linha aqui, ó, essa linha preta, ela tem que bater aqui, ó, bem no vértice do ângulo. Bem no vértice. Pronto, bem no vértice. Então, o transferidor tem que estar alinhado e essa linha tem que bater bem no vértice do ângulo. Bateu, eu vou lá e faço a medição, ó. Começa aqui no 0, deixa eu dar um zoom aqui para ver se fica melhor. Pronto, aqui, ó. Ó, saí do 0 aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 45 graus. Então, ó,
aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Se você quiser fazer uma marcação mais bonitinha do que a que eu fiz, deixa eu apagar aqui. Esse arco interno dele até ajuda. Então, vou apagar aqui essa marcação que eu fiz. Vou deixar alinhadinho aqui bonitinho, ó. Só para fazer essa marcação interna. Aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Percebe que ficou bem retinho? Mas a ideia é fazer como se fosse um setor circular. Aqui, ó. Fiz um ângulo de 45 graus, certo? Então tá bonitinho aqui, ó. Como o meu esquadro é de 45 graus, se eu usar esse lado ou se eu usar o outro lado, vai formar um ângulo de 45 graus do mesmo jeito. Então, ó, eu vou alinhar o meu esquadro aqui com essa linha de baixo e vou fazer uma outra reta aqui, ó. E cruzou, vou marcar aqui que é o vértice e agora eu vou medir esse outro ângulo. Então, ó, vou colocar o esquadro, o transferidor aqui, ó, a linha preta no vértice, o transferidor alinhado aqui, ó. Depois que tiver alinhadinho, a gente faz a medição, sempre partindo do zero, ó, 0, ó, 10, 20, 30, 40, 45 graus. Então aqui também eu tenho um ângulo de 45 graus, certo? Então, agora vamos medir esse ângulo aqui, ó, que formou aqui em cima, ó. Bom, vamos chamar isso aqui de ponto A. Vamos chamar isso aqui de ponto B. E agora vamos chamar isso aqui de ponto C. E como é que eu meço esse ângulo? Da mesma forma. Vou alinhar o meu transferidor aqui, ó, sempre partindo do zero. Então tá aqui, ó, o 0 grau tá aqui, ó, alinhadinho. E essa linha preta no vértice do ângulo, certo? E aí eu vou contando. Se você observar, ó, do zero, se eu vier para cá, ó, eu vou ter 90 graus. Então aqui, ó, é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Aí a gente faz essa marcação aqui, ó. Então o que que eu fiz? Eu construí um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto. E construir também um triângulo isósceles, porque esse lado é exatamente igual a esse lado. Vamos ver se isso é verdade? Vamos pegar nossa régua aqui e medir, ó. Então, se eu medir esse lado aqui, ó, eu tenho 9 centímetros. Se eu medir o outro lado, também tem que ter 9, certo? Então, ó, 9 centímetros. Se eu pegar aqui, ó, 9... e aqui eu vou chamar de A. E aí você pode aplicar se você quiser, se você lembrar, só para fixar, mas isso não é o objetivo do vídeo, a gente pode calcular o tamanho do segmento AB através do teorema de Pitágoras. Então a gente pode fazer assim, ó. A hipotenusa ao quadrado, né, que é do A até o B, que é o segmento aqui, ó, AB ao quadrado é igual 9 ao quadrado mais 9 ao quadrado, certo? Então, AB ao quadrado é 81 mais 81, que vai dar 162. Então, a medida AB vai ser igual a raiz de 162, certo? Só que eu poderia pensar assim, ó, 9 raiz de 2, 9 elevado ao quadrado, mais 9 elevado ao quadrado. Então, ao invés de escrever 162, eu poderia escrever assim, ó, 2 vezes 9 ao quadrado. Por que que assim fica bem mais fácil? Porque agora eu consigo fatorar a raiz, ó. Bom, raiz de 2 eu não sei, fica lá dentro da raiz, porque a raiz de 2 é um número irracional. 9 ao quadrado é 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Então, vai ficar assim, ó. 9 raiz de 2. É como se a raiz estivesse assim, ó. Raiz só pro 2
e raiz só para o 9 ao quadrado. E aqui ela cancela, por isso que aparece esse 9 aqui na frente. E aí a gente calcula e chega em 9 raiz de 2, certinho? O objetivo era só a construção, mas como saiu um triângulo retângulo, aí a gente já aproveitou e já calculou o Pitágoras, certo? Vamos falar um pouquinho do esquadro de 60 graus. Deixa eu fazer uma outra linha aqui agora. Aqui, ó. E vamos falar um pouquinho do esquadro de 60 graus, que tá aqui, ó. Então, essa ponta aqui, essa pontinha, faz um ângulo de 60 graus. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou alinhar aqui o meu esquadro, ó. Peraí, que eu acho que vai bater na câmera. E de uma maneira que não bata na câmera. Pronto. Vou alinhar o meu esquadro aqui e vou fazer um ângulo qualquer aqui, ó. Vou puxar uma linha. Fechou aqui, ó. Esse ângulo eu já tenho certeza que é um ângulo de 60 graus, certo? Depois a gente vai ver como é que constrói isso com régua e compasso, hein? Aqui eu só estou mostrando a aplicação do esquadro. Então, agora eu vou vir aqui, ó. Vou alinhar o esquadro também da mesma forma. E vou fazer o outro vértice aqui, ó. E... beleza. Então, apareceu aqui, ó. Então, eu tenho aqui o ponto A, tenho o ponto B e tenho o ponto C, certo? E aí você vai ver que esse ângulo aqui também forma 90 graus, porque aqui, ó, o esquadro já me dá a certeza que é um ângulo de 30. 60 mais 30, 90. Então, eu tenho certeza que aqui é um ângulo reto. Então, essa é uma das vantagens aí de se usar o esquadro. Beleza? E qual a vantagem de ter essa mesinha? Eu posso apoiar o esquadro aqui, ó, e percorrer com ele, ó. E aí o ângulo fica certinho. Tanto nesse sentido, como nesse sentido aqui, ó. Então, fica bem mais tranquilo de desenhar. Se eu quiser colocar ele em pé também, ó. Apoia aqui nessa régua da mesa, ó. E fica mais fácil de trabalhar, certo? Então, essa é a ideia do esquadro aqui. Vamos medir os ângulos agora com o transferidor. Então tá aqui, ó, deixa eu colocar os esquadros de lado. Vamos pro transferidor. O transferidor tá aqui, vamos medir o ângulo A. Então, ó, vou sempre partir do zero, alinha o transferidor aqui dentro, ó. Então, percebe que essa linha aqui, ó, tá alinhado com a reta. Essa linha preta do transferidor aqui, ó, ela tá alinhada com o vértice aqui, ó. Agora é só contar, ó. Do zero, então, ó, tá aqui o zero, ó. Do zero até aqui, ó, 60 graus. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor. Do zero até aqui, 60 graus, certo? Agora vamos aqui pro outro. Vou alinhar aqui, ó, bonitinho. Vou colocar o vértice ali. Tá aqui, ó. E agora eu vou contar, ó, do zero até aqui, ó, 30 graus. Então, ó, ele já me dá certinho aqui, ó. Esse arco é um arco de 30 graus. Beleza? Aqui, o de 90. Vamos medir também, ó. Então, tenho aqui. Alinhei, bonitinho. Agora é só contar, ó, do zero até aqui, ó, 90 graus. Então, bate certinho, tranquilo? Toda vez que você usar um par de esquadros, tanto de 40... Vou tirar o zoom aqui para você ver melhor. Tanto um esquadro de 60 graus como um esquadro de 45 graus, eles sempre vão te dar medidas aí precisas, beleza? Então, deixa eu tirar aqui para você enxergar aí, fazer o print, entender. E na próxima aula a gente vai falar sobre o uso do compasso, beleza? A gente vai construir retas paralelas aí usando o compasso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, certo? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, comentar, porque isso é muito importante para nós, beleza? Fui, até a próxima aí, tchau, tchau.